Vamos trazer mais um assunto para a gente analisar aqui, Pedro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, que está nos Estados Unidos, conseguiu votar hoje, durante uma sessão conjunta do Congresso, aquela que apreciou os vetos presidenciais. Mas o voto dele foi anulado por uma decisão do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Alcolumbre citou uma decisão recente da Câmara de vedar o registro de voto dos deputados no exterior pelo sistema remoto, salvo em caso de missão oficial. Não é o caso de Eduardo Bolsonaro. Antes de declarar a nulidade do voto, Alcolumbre afirmou que o caso estava sendo analisado pela consultoria e pela advocacia do Senado. Segundo ele, desde terça-feira, quando foi divulgada a decisão da Câmara, não houve tempo hábil para adequar o sistema de votação para impedir o voto do deputado federal. Hoje foi sessão conjunta, então votaram senadores e deputados. A decisão fica sempre com o presidente do Congresso. Além de Senado, o Davi Alcolumbre é presidente do Congresso Nacional. Pedro Venceslau, essa decisão de Alcolumbre contrasta um pouco das decisões da Câmara sobre a situação de Eduardo Bolsonaro. Segue nos Estados Unidos. Ontem a gente trouxe uma pressão aqui de várias entidades para que ele, pelo menos, tenha suspenso, né, os valores recebidos pela Câmara, porque está fora do país, não está em missão oficial e a licença dele já venceu. O que dizer sobre essa pressão e como o presidente da Câmara agora vai tratar desse assunto, né? O que a gente teve foi uma resposta de Davi Alcolumbre sobre esse sistema de votos, enquanto estão calculando ali na Câmara dos Deputados as faltas de Eduardo Bolsonaro, que não consegue trabalhar porque está justamente fora do Brasil, fora de missão oficial e sem ali uma autorização para continuar trabalhando como parlamentar fora do Brasil. No mínimo constrangedor para a Câmara que ele tem ainda um gabinete operando, funcionários, cota, que ele tenha direito à operação normal de qualquer parlamentar que está no Brasil. Quem decidiu por anular esse voto foi o Davi Alcolumbre, porque a análise dos vetos presidenciais é feita numa sessão do Congresso, conjunta, entre Senado e Câmara. E o Davi Alcolumbre, então, tomou essa decisão mais simbólica, porque não ia alterar muito o resultado. Mas o fato é que a Câmara dos Deputados sempre se deixa prevalecer ali o espírito de corpo. O mandato do Eduardo Bolsonaro só deve ser cassado depois do recesso parlamentar, porque ainda tem um aspecto técnico a ser resolvido, que a mesa diretora vai ter que avaliar a questão das folgas. Desde agosto, terminou então a licença dele, ele passou-se então a contabilizar as faltas de Eduardo Bolsonaro, mas ele continua sendo deputado licenciado. E como deputado licenciado, a gente vê que mesmo no Congresso Nacional ele está bastante isolado, cada vez mais isolado, mas tenta manter algum tipo de vínculo. Quando ele insiste em votar de forma remota, quer deixar a digital dele em mais uma derrota do governo do presidente Lula. Mas o fato é que no Congresso Nacional o Centrão está cada vez mais irritado e preocupado com o papel de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Não só por conta da questão das tarifas, isso é uma página virada, mas é que Eduardo, ele tem, a cada nova entrevista que ele concede ou a cada nova postagem que ele faz nas redes sociais, continua criticando, fustigando o governador Tarcísio Gomes de Freitas e os demais governadores de direita. Um desses governadores vai disputar a presidência da República. E cada gesto que o Eduardo faz contra o governador Tarcísio Gomes de Freitas deixa o chefe do Executivo paulista ainda mais inseguro com a possibilidade de deixar o Palácio dos Bandeirantes em março para disputar a presidência da República, ficar na chuva esse período todo, sem saber se vai efetivamente ter o apoio ou não da família Bolsonaro. Ele concedeu uma longa entrevista agora, essa semana, para o Estadão, Eduardo Bolsonaro, no qual volta a criticar o governador Tarcísio Gomes de Freitas e, de certa forma, se agarrando à ideia de que a direita precisa se unir em torno de alguém com o sobrenome Bolsonaro. Isso acaba refletindo também no Congresso, na Câmara dos Deputados, porque o Centrão cada vez está menos disposto a atuar para fazer qualquer movimento para salvar o deputado. Lembrando que lá atrás o PL chegou a sugerir a proposta de que ele assumisse, ainda que de forma remota, dos Estados Unidos, a liderança da oposição no lugar do Zucco, o que acabou sendo rejeitado pelo presidente da Casa, Hugo Mota, porque não faria o menor sentido, né, Juliana?